Lá com a falação. Bom, gente, meu nome é Cíntia, esse é o meu perfil, se depois vocês quiserem ter alguma dúvida. Eu trabalho no Facebook há mais de um ano, a gente tem escritório aqui no Facebook há 2, então aqui em São Paulo há 2, então é bem novo. Hoje eu vou contar para vocês do Newsfeed e porque a gente, há 8 meses atrás, tomou uma decisão estratégica de lançar. A gente teve um insight bastante poderoso que a quantidade de informação por conta do quanto a internet está se reestruturando, se remodelando, está crescendo exponencialmente, só que a nossa capacidade de absorver é sempre a mesma. Então, muita informação, muita geração de conteúdo, mas a nossa capacidade limitada, porque o tempo que a gente tem diariamente é o mesmo. E aí, por conta dessa reestruturação de muita informação e a nossa capacidade, começaram a acontecer plataformas de agrupamento de informação. O que são essas plataformas? Em vez de você precisar em 30 pontos de contato para obter uma informação que você gosta, você agrupa todas essas pessoas que geram essas informações que você gosta numa mesma plataforma, numa mesma interface, e segue tudo só por ela. É o que acontece com o Pinterest, é o que acontece com o Twitter, é o que acontece com o Instagram e, logicamente, é o que acontece com a gente lá no Facebook. Isso se chama feed. A capacidade de você estar no mesmo lugar e ter um feed de notícias atualizadas. E essas notícias vêm de pessoas. E é por isso que vocês se conectam nessa plataforma. Eventualmente você vê o link da Globo.com, do site da SPN ou daquele chefe de cozinha que você gosta, mas você vê através de pessoas. Esse é o grande diferencial de todas essas plataformas e é por isso que a web está se reconstruindo através de pessoas, o que elas gostam e quanto elas compartilham essa informação. E é isso que está por trás do conceito de todas essas plataformas e do feed de notícia do Facebook. Na verdade, o que tem nesse feed? São histórias. E são essas histórias que a gente se expressa, que a gente se conecta, que faz com que seja uma plataforma social, que é o nome, né? E essas histórias, elas se ligam com as histórias que vocês já vivem no dia a dia de vocês. Então, se vocês estão paradas no trânsito, putas da vida, vocês fazem um post que estão paradas no trânsito, putas da vida. Se vocês vão num evento com a melhor amiga de vocês fazem um check-in junto, tiram uma foto do almoço que você comeu. São histórias do nosso cotidiano que passam a fazer parte dessa plataforma e desse feed interativo de relevância de notícias. E essas histórias hoje no Facebook estão sendo feitas em grande escala. Hoje a gente já tem 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 100 milhões, 1,1 bilhão de pessoas no Facebook. E são mais ou menos 2 bilhões de likes e comentários diariamente na plataforma. A cada like, a cada comentário ou a cada 250 milhões de fotos que se postam, vocês como usuários estão gerando uma história para toda a rede de amigos de vocês. E a única maneira de uma marca estar nesse contexto, onde o feed só tem histórias de pessoas que eu tenho afinidade, que eu tenho amizade, que eu me interesso, a única maneira da marca estar nesse lugar é através de histórias também e através de contando essas histórias de maneira relevante para essas pessoas. Uma coisa importante que eu queria que vocês entendessem as marcas de vocês estão competindo hoje com o bebê da minha amiga que é super fofo que acabou de nascer, ou com outra amiga minha que acabou de ser pedida em noivado em Paris. É com esse tipo de história pessoal que a gente tem afinidade, que são os nossos melhores amigos, que as marcas competem. Porque esse feed de notícia tem um mecanismo funcionando nele de relevância. Exatamente pelo Facebook saber que vocês não conseguem acompanhar 2 bilhões de atualizações diariamente, que a gente, de acordo com o histórico de navegação dos usuários, tem que entregar para eles o que é mais relevante e verdadeiro. E aí, por exemplo, a título de exemplo, se eu dei like em Omo há 1 ano atrás, e nunca mais me interagir com essa marca. Eu entro 5 minutinhos no Facebook, ele vai me mostrar um post de Omo, que eu não faço nada há 1 ano, ou da minha mãe, que eu fico no chat o dia inteiro. Da minha mãe. Então são histórias e são histórias de relevância.
Eu vou mostrar um vídeo para vocês que resume um pouco isso tudo que eu acabei de falar. Every day, people and businesses around the world share their stories, their photographs, and their videos on Facebook. And as more people and businesses connect, more and more stories are created. Billions, in fact. Meet Anna. Every day, stories appear in Anna's newsfeed based on her friends and her interests. It's relevant, timely, and personal. Often, so many posts are created that she might not notice every single one. And with so many stories, only the most relevant posts from businesses will organically appear. Businesses can increase the likelihood that Anna sees one of their posts by promoting it as an ad or sponsored story, elevating it up in Anna's newsfeed. That way, Anna is more likely to notice her friends' stories and relevant stories promoted by businesses. Newsfeed is a real-time, personalized newspaper written by the friends and businesses people care about. It's always up to date, it's in their pocket everywhere they go, and it's the most engaging place on Facebook. Esse feed de notícias é como se você tivesse um jornal que os jornalistas fossem os seus amigos contando para você diariamente o que eles estão fazendo de legal. E só para vocês terem noção do impacto, da força do impacto do feed de notícias, é como se a gente imprimisse 180 bilhões desses jornais personalizados. 40% de toda a navegação de um usuário hoje no Facebook é no newsfeed, é olhando as histórias do newsfeed. Não é em app, não é na página do teu cliente, não é em qualquer outro lugar, é no newsfeed, o foco dele. E no newsfeed é onde acontecem as maiores interações. Então, por exemplo, 65% dos likes do Facebook são feitos no newsfeed. Comentários, 35%. No celular ainda mais, 45%. E uma em cada 3 pessoas hoje no Brasil acessa via mobile. E via mobile, só tem o newsfeed, então a gente está falando do newsfeed. Newsfeed também é onde as histórias atingem os amigos e os amigos dos amigos. É 150 vezes, até 150 vezes maior a probabilidade de uma pessoa consumir a história da página da marca que vocês cuidam no newsfeed do que em qualquer outro lugar do Facebook. E aí, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês, de novo, estão competindo com histórias dos amigos dessas pessoas que são muito mais fortes. A única maneira de uma marca chegar nessas pessoas é de uma história de qualidade, uma história de relevância, não do bom dia e não falando curta se for azul, compartilhe se for... Curta se a sua mãe é loira, compartilhe se ela for ruiva, né? Comente se ela for, sei lá, morena. Esse é o tipo de história que, além de não construir para a marca, não ajuda a ter relevância para chegar no feed de notícias. Porque essa história precisa ser relevante para o usuário querer se engajar e, no longo prazo, essa história tem relevância suficiente para chegar nesse feed de notícias. E aí eu queria contar para vocês de onde esse tipo de história, que é a mais engajadora, nasce. Esse aqui foi o post com mais engajamento da história do Facebook. E quando eu tirei ele estava em 3 milhões, mas o final foi 4 milhões e meio, alguma coisa assim de likes, e tinha mais de 500 mil compartilhamentos, 500 mil comentários, enfim. Está escrito mais 4 anos e o Obama estava achando a Michelle, e isso foi o que ele postou quando ele venceu a eleição. Se fosse no Brasil, a Dilma ia falar companheiros, uma foto super, né, aproveitava para fazer um discurso político. Aqui é uma imagem autêntica, é um momento real, não está posado. Ele está entregando da maneira mais emocional que ele pode, não tem mais emocional, e ele só escreveu mais 4 anos. E é esse tipo de mensagem que faz as pessoas quererem se engajar, que faz as pessoas quererem compartilhar isso para os amigos delas. A gente tem diversos estudos lá no Facebook de por que as pessoas se engajam com conteúdo, por que elas compartilham. São 4 elementos, basicamente. Ou para tornar a vida dela mais fácil, ou seja, uma dica, alguma coisa que facilite a vida dela, para construir relacionamento, para ajudar os outros ou para criar a identidade dela.
Para criar a identidade dela, é bastante importante que vocês saibam que a pessoa compartilha e se engaja com o conteúdo se ela acha que aquilo constrói a identidade dela e a personalidade dela de alguma maneira. O que isso quer dizer? Imaginem que eu adoro Justin Bieber. Eu não gosto, tá? Mas vamos fazer o exercício. Eu adoro Justin Bieber, sou louca por ele. Só que eu já sou mais velha, pega mal, tem um monte de gente do meu trabalho na minha página. Mas, em vez de compartilhar coisa do Justin Bieber, eu achei uma banda hipster do oeste da Europa, super descolada. Eu vou compartilhar para meus amigos acharem que eu sou assim, o máximo da música, que eu sei tudo. Isso eu compartilho não é porque a banda é que eu mais gosto, mas para eu construir minha personalidade com as pessoas que estão ao meu redor. Então, imagine isso para sua marca. Se você, por exemplo, se a agência, seja lá quem for, esteja produzindo um post e pensa, pô, nem eu teria coragem de compartilhar isso na minha linha do tempo, muito provavelmente nenhum dos consumidores vão querer. Então não adianta ir assim muito para piada, muito para apelação, de coisas que isso não vai construir identidade, personalidade para aquelas pessoas quando elas forem reverberar e passar essa mensagem para frente. O desafio, para finalizar, que eu quero deixar um tempo para pergunta, eu já dei os quatro motivos pelos quais as pessoas mais se engajam com o conteúdo. E vocês, conhecendo o cliente de vocês, têm que saber o porquê essas pessoas escolhem aquela marca. Aspiracionalmente, mercadologicamente, qualquer insight que vocês tiverem dessa marca. Encontrar essa intersecção é o que vai trazer para vocês construção de marca, engajamento de qualidade no longo prazo. E quando vocês conseguirem isso, estar no newsfeed com essas histórias relevantes que construam para a marca de vocês, vai dar para vocês 10 vezes mais lembrança do que, por exemplo, no lado direito, se a gente estiver pensando em transformar essas histórias em mídia. Mídia no Facebook chama histórias patrocinadas, porque a gente acredita que tudo vem de boas histórias, e é por isso que as pessoas estão no Facebook. Eu trouxe para vocês um print de um post de Ruffles que eles fizeram um patrocínio. Ele aparece no newsfeed como uma história, como qualquer história de qualquer outro seu amigo, amigo de vocês. Vocês podem trabalhar visibilidade, engajamento, conversão, tudo que vocês quiserem. Hoje a gente tem 73 milhões de pessoas na nossa base e você consegue, através do alavancamento dessas histórias, chegar em muito mais gente. Eu trouxe 2 cases para mostrar para vocês. Um de peixe urbano, que é uma marca brasileira. Eles fizeram aquele formato de oferta, vocês já viram? Fala assim, 30% aqui, aí você clica no newsfeed, no feed de notícias, já ali no post. E eles fizeram essa mídia toda focada no feed de notícias e tiveram 3 vezes mais taxa de conversão. E aqui também essa marca americana, eles fizeram publicações de conteúdo e aí eles conseguiram, através disso, no feed de notícias, levar 20 mil page views para o site deles, que é onde a pessoa efetuava a compra, que é 40 vezes mais do que a média de qualquer outro player que eles compravam na época. Eles impactavam 2 milhões de pessoas por dia. O desafio de estar no feed de notícias é relevância. E se vocês não conseguem isso organicamente, a gente consegue patrocinar essas histórias. E é isso. Acho que eu corro por causa do tempo.